Veja o substantivo dentro de um texto, para você entender a significação dele, o campo semântico do substantivo. Ao ler, interpretar um texto, você precisa da significação do substantivo. E quanto à significação do substantivo, ele pode ser palavra sinônima, antônima, hipônima, hiperônima, parônima. Isso é a significação do substantivo dentro de um contexto. Se o substantivo está na linguagem literal, linguagem denotativa, se está na linguagem conotativa, metafórica, tudo isso é salutar ao você deparar com o substantivo dentro de um texto. Veja só comigo aqui no texto. Olha só que legal. Texto. Mais do que em qualquer outra época, aqui nós temos um bloco, ó. Mais do que em qualquer outra época. Qual que é a palavra mais importante desse bloco aqui? É mais? Não. É qualquer? Não. É o que, por favor? Época. Época é a palavra mais importante. É a palavra mais importante nesse contexto. Ok. Agora, vamos sublinhando. Então, se a época é a palavra mais importante nesse contexto, época aqui, ó, é a palavra que se destaca, é o substantivo. Vamos deixar. Vamos que vamos, Valério. Olha lá. Estamos numa encruzilhada. Estamos numa encruzilhada. Nesse outro bloco, a palavra que se destaca, a palavra que se destoa é quem? Encruzilhada. Então, esse aqui também é um substantivo. É a palavra mais importante dentro de um contexto. Ok, Valério? Vamos que vamos. Estamos separando um substantivo. Um dos caminhos leva à catástrofe e ao mais terrível desespero. Qual que é a palavra mais importante nesse bloco? Um dos caminhos, ó. Caminhos é a palavra mais importante nesse bloco. Então, caminhos aqui, ó, tá no conceito de substantivo. Gramaticalmente é um substantivo. Leva, olha lá, Valério. Leva a catástrofe. Catástrofe é uma outra palavra que tem significado. É uma palavra que se destoa das demais. Então, catástrofe está no comando também de substantivo. Um dos caminhos leva à catástrofe e ao mais terrível desespero. Opa, nós temos um outro substantivo aqui, ó. Mais terrível desespero. Desespero, morfologicamente, Valério, é um substantivo. Nós estamos destacando o substantivo dentro do texto. Vamos que vamos. Segura aí, queridão. Ó, o outro leva à extinção total. Olha esse bloco aqui, ó. O outro leva à extinção total. Qual que é a palavra que se destaca aqui? A palavra mais importante? Extinção. Então, extinção aqui também é classificado como o quê? Substantivo. E para finalizar o nosso texto, não coloquei um texto tão prolixo para você entender. Olha esse bloco aqui. Vamos rezar para que façamos a escolha certa. Vamos rezar para que façamos a escolha certa. Qual que é a palavra mais importante? Escolha. Então, escolha, aqui, Valério, também é o que, por favor? Um substantivo. Eu destaquei, dentro desse texto aqui, ó, o substantivo. E eu coloquei aqui para você uma nota. Presta atenção nessa nota. Valério, como é que você destacou o substantivo dentro desse texto? Olha essa nota aqui, ó. A maneira mais simples de se identificar o substantivo em uma oração é observar a ideia mais importante do sintagma e a presença de determinantes ao lado dele. Então, ao lado dele vai ter o artigo, vai ter o pronome, vai ter o numeral, o adjetivo, que são os determinantes. Mas presta atenção, a maneira mais simples de se identificar o substantivo em uma oração é observar a ideia mais importante do sintagma. Então, eu peguei cada bloco e destaquei a ideia mais importante de cada bloco. Essa ideia está sublinhada. Destaquei a ideia principal de cada bloco. É a parte mais fácil de você identificar o substantivo. Se você não souber identificar pelos blocos,
Então você vai achar o substantivo dentro de um contexto, ao lado do substantivo, ao lado dele geralmente haverá os determinantes. Quais são os determinantes? Que nós vamos aprofundar daqui a pouco. É o artigo, é o pronome, é o numeral, é o adjetivo, que estarão ao lado do substantivo. Mas, querido, presta bastante atenção esses substantivos dentro desse texto para você ler, interpretar, compreender o texto, você precisa da significação do substantivo. Olha só que legal. Vem que vem comigo aqui, ó. Texto. Vamos ler aqui. Deixa eu me mudar aqui a canetinha para você ficar aqui com muita atenção em mim aqui, ó. Vamos interpretar o texto. Mais do que em qualquer outra época, época tá no sentido aqui, Valério, de um nome de um período de tempo, ó. Época, aqui, ó, tem um significado de um nome de um período de tempo, ó. Época é um período, tem um campo semântico de período, nome de um período de tempo. Estamos numa encruzilhada. Encruzilhada aqui, qual que é o campo semântico de encruzilhada? Encruzilhada, presta bastante atenção, é um cruzamento, ó, é um cruzamento, é um cruzamento, é um entrocamento, é o nome de um lugar em que dois caminhos se cruzam, em que dois caminhos se cruzam, é um cruzamento, ok? Aí ele vai, ó, um dos caminhos, né, que é essa encruzilhada, né, dois caminhos que se cruzam, um dos caminhos leva à catástrofe, ó, leva à catástrofe. Catástrofe é uma tragédia, ó, Valério, é uma tragédia, é um desastre, é uma calamidade, é uma desgraça. Um dos caminhos que cruzam essa encruzilhada leva à catástrofe, à tragédia, o desastre, a calamidade, ok? E ao mais terrível desespero. E ao mais terrível desespero. Desespero aqui, ó, é o nome de um sentimento. Esse é o primeiro caminho. Então, o primeiro caminho dessa encruzilhada, o primeiro caminho leva à catástrofe, à tragédia, leva a desastre, a calamidade e ao mais terrível desespero. E ao mais terrível desespero, sentimento. Esse é o primeiro caminho. Quero perguntar, você gostaria de passar por esse caminho? Diga, está amarrado. Está amarrado, em nome de Jesus, está amarrado. Não quer não. O outro caminho dessa encruzilhada leva à extinção. Ai, Jesus. Leva à extinção. Extinção, ó. Extinção aqui, na verdade, é o ato, é a ação de extinguir-se. É o ato, é a ação de extinguir-se. Poxa, professor, o ato, a ação de extinguir-se, sim, destruição. Ó, extinguir-se leva à destruição total. Destruição total. Poxa, Valério, leva à aniquilação. Aniquilação. Leva à aniquilação. Leva ao extermínio. Poxa, professor, extinção, ao extermínio. Poxa, então, dois caminhos. O primeiro caminho leva à catástrofe, à tragédia e ao mais terrível desespero. Olha a interpretação, olha o significado do substantivo dentro do contexto. O outro caminho leva à extinção, leva à destruição total, à aniquilação, o extermínio. Aí vamos lá, ponto. Vamos rezar para que façamos a escolha certa. A escolha, essa escolha aqui, ó, é o ato de você escolher um desses caminhos, né? Escolha, você vai selecionar. Você vai selecionar entre
dois ou mais. Você vai selecionar entre dois ou mais. Você vai preferir. Escolher, você vai preferir. Você vai optar. Você vai optar. Querido, aí você chega para mim e fala, Valério, isso é um dilema. É um dilema? É um dilema. Então, nessa encruzilhada, você tem que escolher um dos caminhos. Olha o dilema. Entre dois caminhos. O primeiro caminho leva à tragédia e ao mais terrível desespero do sentimento. O segundo caminho leva à aniquilação, à destruição total. É um dilema, Valério? Sim. Vamos rezar para que façamos a escolha certa. Isto é, qualquer caminho que você escolher, você estará na tragédia, na balbúrdia. Tanto é, se você prestar atenção aqui no rodapé do texto, olha que o cara coloca no rodapé. O melhor do mau humor. O melhor do mau humor, está no rodapé aqui do texto, ele está dizendo, dos dois caminhos, o mau humor é o caminho da tragédia ou é o caminho da extinção? Muito bem, querido. Deu para você pegar. Deu ou não deu? Queridão, olha para mim. Viu como é importante a carga semântica, a significação do substantivo dentro de um texto? Então, dentro do texto, quando você estiver fazendo a interpretação, a compreensão do texto, você vai deparar com o substantivo. E é salutar que você saiba o significado do substantivo, para você poder entender. Porque o texto, ele não é um aglomerado de frases isoladas. O texto não é parte, o texto é o todo. Ele tem o começo, a introdução, ele tem o desenvolvimento e ele tem a conclusão. Para você entender o todo, você precisa entender o significado do substantivo. Você precisa entender o substantivo, se ele é sinônimo, se ele é antônimo, se ele é parônimo, se ele é homônimo, se ele é hiperônimo, se ele é hipônimo e etc. Ok? Bora que bora. Vamos avançar. Aí o titio Valério colocou aqui para você, ó. Quebrando aqui o teu galho, já coloquei aqui uma nota, ó. Agora veja essas palavras destacadas no texto. Ó, o significado de época, a carga semântica de encruzilhada, caminhos, catástrofe, desespero, extinção, escolha. Ok? Depois você faça a ratificação, a corroboração desses nomes dentro do contexto. Tá? Todas essas palavras são substantivos, que eu destaquei para você. Valério, então o substantivo, querido, o substantivo é uma classe variável. Se é variável, se flexiona em gênero, em número e em grau. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Grau, aumentativo e diminutivo. Tem a forma sintética, a forma o quê, por favor? Analítica. Substantivo, ele é núcleo de função sintática. Ele é o núcleo do sujeito, objeto direto, predicativo, complemento nominal, adjunto nominal, aposto, adjunto adverbial, agente da passiva e vocativo. É a palavra mais importante, é a palavra que se destaca. Como é que eu acho o substantivo? Destacando a palavra mais importante. Ou ao lado do substantivo haverá os determinantes. Artigo, pronome, numeral e o adjetivo. O substantivo, ele é o determinado. Determinado, Valério? Sim, que ele é a palavra mais importante. E o substantivo, ele dá nome a tudo. Tudo que tem nome, pessoas, animais, objeto, sentimento, é o substantivo. Vamos que vamos, Valério. Olha o substantivo aqui, queridão. Vamos agora eu e você. Olha só que legal. Substantivo. E para eu achar o substantivo, Valério, lembrando que o substantivo, ele é chamado de determinado. Ele é a palavra mais importante, ó. Determinado. O substantivo, ele é o determinado? Sim, ó. Ele é o arquilexema. Poxa, professor, arquilexema, você pegou pesado. Arquilexema, sim. Arqui é um prefixo grego, que significa superior, que significa maior. Lexema, deixa eu me corrigir aqui, ó.
arquilexema. Arquilexema. Ele é o arquilexema. Perfeito. Arqui é um prefixo grego, maior, superior. Lexema é o que nós chamamos de palavra, de mofema, de verbete. Então, a maior palavra dentro de um contexto é o determinado. E o determinado é o substantivo. Então, eu acho substantivo, Valério. Como que eu acho substantivo? Pegando os blocos e destacando as palavras mais importantes. Se eu não conseguir, por isso, ao lado do substantivo, geralmente aparecerão quem? Os determinantes. Quais os determinantes? Artigo, definido, o, a, os, as. Indefinido, uma, umas, uns. Pronome adjetivo, que acompanha o substantivo. O adjetivo, que vai atribuir qualidade, característica, estado ao substantivo. E o numeral, que vai indicar quantidade ao substantivo. Então, os determinantes. Esses determinantes, artigo, pronome adjetivo, adjetivo e numeral adjetivo, são chamados na função sintática de adjunto adnominal. E o adjunto adnominal, ele determina, ele qualifica o substantivo. Adjunto adnominal é uma função sintática. Substantivo é uma função morfológica. Só existe adjunto adnominal, sintaticamente, se existir morfologicamente o substantivo. Por isso que adjunto é estar junto do nome. É você determinar, é você qualificar o nome. Quer ver? Vamos aqui a um exemplo, para ficar claro como o dia. Ó, vamos a um exemplo aqui, ó. Vamos fazer aqui a análise morfológica, ó. Fazendo aqui a análise morfológica. Lembrando que a análise morfológica, ó, me colocar aqui, ó, análise morfológica. Lembrando que a análise morfológica, você vai trabalhar. Você vai pegar cada palavrinha dentro de um contexto e vai classificar as palavras em uma classe variável, em uma classe o quê, por favor? Invariável. Lembrando que as variáveis são quantas, abençoadinho? 6. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo e artigo. A invariável, 4. Qual é a palavra mnemônica? Sipa. Sipa, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Façamos a análise morfológica. Meu nobre e querido aluno, vem que vem. Os meus 3 filhos adotivos ganharam o prêmio. Nesse bloco aqui, ó, nesse bloco, quais são as palavras mais importantes? Ó, as palavras mais importantes, filhos e quem, por favor? Prêmio. As palavras que se destacam, as palavras que se destoam das demais. As palavras mais importantes chama-se o quê? Substantivo, que é nome. Ok. Agora, veja a presença do determinante ao lado do substantivo. Veja a presença dos determinantes. Ó. Esse os, morfologicamente, é um artigo. E o artigo, ele acompanha o substantivo. Só existe artigo na língua portuguesa se existir o substantivo. Olha o substantivo aqui. E esse os é um artigo que, Valério? Definido, já que ele define o substantivo. Muito bom, professor. Vamos que vamos. Ó, esse meus, morfologicamente é um pronome. Existem 6 tipos de pronomes. Esse pronome, ele acompanha o substantivo filhos. Todo pronome que acompanhar substantivo terá valor de adjetivo. Só que ele é um pronome adjetivo, mas ele traduz a ideia de posse. Meu, minha, teu, tua. Então, ele é um pronome adjetivo possessivo. Caracteriza literalmente a ideia de posse. Ok? 3. Esse 3 indica uma quantidade. Se indica uma quantidade, esse 3 ele é um numeral. E o numeral que acompanha substantivo, ele é tipificado de numeral adjetivo. Depois eu vou explicar para você o que é numeral ordinal, fracional, cardinal, multiplicativo, ok? Então esse 3 é um numeral. Então olha só, adotivos, vem que vem.
Valério, adotivos. Quem é que é adotivo? Os filhos. Palavra que se refere a um substantivo, atribuindo uma característica, uma qualidade. É chamado de adjetivo. Então, olha só. A palavra mais importante é quem? É o substantivo, ó, filhos. Então, filhos aqui, ó, é o substantivo. Ele é o determinado. Ele é o determinado. Veja que ao lado dele há os determinantes. Valério, os, meus, três, olha lá, os determinantes. Olha os determinantes aqui, por favor. Os determinantes estarão ao lado do determinado. Lembrando que adotivo também é adjetivo. Esse adjetivo ele é tipificado de quê? Determinante. Então, como é que eu acho substantivo? Pelos blocos, pegando, destacando as palavras mais importantes. Ou por meio dos determinantes. Quais são os determinantes da língua portuguesa? Artigo, pronome, adjetivo, numeral, adjetivo e o adjetivo. Ganharam o prêmio. Lembrando aqui que ganharam, morfologicamente, é uma ação. Se é ação, isso aqui é um verbo. Ganharam o. Esse o, Valério, esse o, ele é um artigo. E o artigo, ele acompanha o substantivo. E ele é um artigo definido, né? E o artigo, ele é o quê? Um determinante. O artigo, Valério, é um determinante, ó, que vai acompanhar o determinado. Cadê o determinado aqui, ó? Prêmio. Então, prêmio é o determinado. O determinante acompanha o determinado. Muito bem. Queridão, deu para você ter uma noção do que é o substantivo? Então, o substantivo é uma classe variável. É uma classe variável? Sim, que se flexiona em gênero, em número e em grau. O substantivo, eu vou achar, é a palavra mais importante nos blocos. Eu destaco. Ao lado do substantivo, normalmente aparecerá o determinante. E quais são os determinantes? Artigo, pronome adjetivo, numeral adjetivo e o adjetivo. Sai daí não.